fake news pra cá, canal de desinformação pra lá, jornalista de todo tipo, de todo formato, informação vinda de todo canto. Como é que a gente vai saber agora o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira e o que é meia verdade? O jornalismo tá acabando? Tá rolando uma crise? Quem manda agora são as redes sociais? Não, eu não tô aqui pra dar resposta pra tudo porque talvez elas nem existam, mas eu vim pro debate. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Você já deve estar cansado de ouvir Globolixo, Globomente ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Mas o que tá rolando? Porque agora as pessoas acreditam mais na mensagem do tio Clayton do Zap, cheia de emoji, do que no que um jornalista formado está dizendo. É um fato que as redes sociais passaram a ocupar um espaço enorme nas nossas vidas e que tanto os veículos tradicionais quanto os produtores de conteúdo focados no universo online se aproveitam dessa situação, né? A gente vive uma fase que é chamada por muitos pesquisadores como da desordem da informação, do desarranjo da visibilidade, que num resumo bem resumido é essa confusão de informação que fica na nossa timeline, que a gente vai descendo, aí tem coisa compartilhada por um jornal, tem coisa compartilhada por uma emissora, tem a blogueira, tem o tio Clayton. O tio Clayton é um querido tio Clayton, ele não faz por maldade, a gente gosta do tio Clayton, mas tio Clayton, ele não tem a formação para uma apuração jornalística para saber se aquela informação é correta ou não. O tio Clayton recebeu, compartilhou e segue o baile, porque ele gostou, porque ele achou legal, porque condiz com o pensamento dele, o que na maior parte das vezes está completamente e redondamente enganado. Mas tio Clayton não é uma pessoa ruim, você pode continuar gostando dele, só tem que entender que gostar da pessoa e ele ter a capacidade de apuração da informação são coisas bem diferentes. E aí a gente fica sem saber no que a gente acredita ou não. É uma confusão porque é notícia de eleição, é cachorrinho perdido que a gente precisa encontrar, é Big Brother que tá rolando muito, tudo aparecendo numa mesma sequência que a gente não sabe mais o que é mais importante ou menos importante, o que a gente precisa saber realmente ou não. O gerente de produto e de engajamento cívico do Facebook, que é o Samid Chakrabarti, ele disse: se há uma verdade fundamental sobre o impacto da mídia social na democracia, é que ela amplifica a intenção humana, ambas boas e ruins. Na melhor das hipóteses, nos permite expressar-nos e agir. Na pior das hipóteses, permite que as pessoas divulguem informações falsas e corroam a democracia. O fato é que, no processo de permitir que todos façam parte do processo de notícias, a rede social ela acabou resultando na perda dos guardiões centralizadores, né? Que faziam essa definição do que é mais ou menos importante, e isso tem seus pontos positivos, mas tem muitos pontos negativos. Mas também não é fazendo uma rígida regulação dessas mídias que as coisas vão se resolver, né? Se a gente começa a fazer isso de uma maneira muito rígida, uma regulação, uma proibição, alguma coisa. Porque isso vai abrir espaço para que num governo que seja altamente repressivo, isso se volte para o bom usuário, porque a definição de fake news vai acabar variando. Seria muito legal se, né, isso fosse feito de uma maneira correta, a definição de fake news fosse feita de uma maneira correta. Mas no geral isso vai acabar ficando à mercê de quem toma a decisão. Então imagina como isso não seria num governo altamente ditatorial e repressivo. O que é mais do que necessário, é necessário para ontem, é um processo de alfabetização midiática, porque eu acho que eu já falei isso no outro vídeo, de um outro texto que eu li. A gente deu toda a tecnologia para as pessoas, mas não ensinou a usar, seja por uma questão de... pra mim, por exemplo, que trabalho com isso, que estudo isso, já tem as minhas inúmeras dificuldades. Eu tô num tal de Clubhouse aí agora que, né, tá uma questão. Então, assim, é muito rápido e é tudo muito novo. Então é muito fácil para as pessoas que não vivem disso, que apenas consomem, cair em determinadas armadilhas. Ou para pessoas que não têm educação formal mesmo de qualidade, cair nessas armadilhas. Ou para pessoas que são mais idosas, enfim, são várias as possibilidades. A gente evoluiu tecnologicamente muito rápido e deu um acesso financeiro para que essas pessoas pudessem ter acesso à tecnologia, todos pudessem ter acesso, mas não existe alfabetização midiática, é cada um por si, Deus por todos e às vezes nem Deus tá ali.
A verdade é que públicos bem informados que se engajam e compartilham conteúdo confiável são antídotos essenciais para a disseminação da desinformação e da informação incorreta. E a gente precisa entender o que é estar bem informado, né? Não é simplesmente a gente abrir a timeline que significa que a gente está bem informado. Não é simplesmente ver todas as mensagens que mandam pra gente no Zap que significa que a gente está bem informado. A gente precisa entender os caminhos dessa boa informação. A gente pode estar informado de um monte de bosta. As redes sociais, elas possuem diversas características que fazem com que elas tenham esse potencial real de ameaça à democracia. Porque a gente fica achando, mas agora todo mundo pode falar e tal, mas elas podem ser uma grande ameaça à democracia. Como? A criação das chamadas câmaras de eco, que é basicamente a gente, por conta dos algoritmos, ou porque a gente bloqueia quem a gente não gosta e tudo mais, ou porque a gente só segue quem a gente gosta, a gente vê pessoas que ecoam o nosso próprio pensamento. A gente vê pessoas que falam coisas que a gente concorda sempre o tempo inteiro e não tem esse confronto com outras realidades e com outros pensamentos, por mais que a gente desgoste. E a democracia pressupõe um embate de ideias. Se você não tem embate de ideias, você não tem democracia. Então, quando está todo mundo falando a mesma coisa, temos aí um problema. E as redes sociais também acabam, por conta disso, uma consequência, facilitando a polarização e o chamado hiperpartidarismo. Outra coisa que as redes sociais fazem também é converter popularidade em legitimidade, que é basicamente quando você para de ouvir um especialista entrevistado num telejornal porque o blogueiro fitness ou o blogueiro político ou sei lá quem, que tem muitos seguidores, ele disse uma coisa que parece mais interessante pra você. E como ele tem 1,5 milhão de seguidores e o especialista que falou no telejornal, ele não tem 1,5 milhão de seguidores, você acaba transformando essa quantidade de seguidores em legitimidade. E não é assim que funciona. Outra coisa que as redes sociais são capazes de fazer é permitir a manipulação por líderes populistas, governos e por atores marginais, além de encorajar a captura de dados pessoais e direcionar micromensagens e publicidade de modo despercebido, além de perturbar a praça pública, aqui entendendo praça pública num conceito antigo de como a praça pública como um lugar de debate, né? O lugar onde essas ideias se confrontam. E quando a gente está falando de captura de dados, né? A gente já falou em alguns documentários, né, em alguns vídeos sobre documentários, sobre outras leituras, que é o que a Cambridge Analytica fez, por exemplo, né? Que é realmente capturar os nossos dados pessoais e usar isso para vender para determinadas pessoas ou empresas que querem focar na sua publicidade. Isso acontece muito com políticos. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu com o Brexit, isso aconteceu em diversos outros lugares em que as propagandas eram focadas em quem tinha, por exemplo, alguma dúvida. Então você focava ali, você olha o que o Bolsonaro faz, olha o que o Trump faz. Então tudo isso baseado em dados que foram recolhidos e vendidos para esses grupos, e empresas fazem muito isso também com publicidade. O fato é que agora, por exemplo, aconteceu, e aí já foi um hacker que pegou, mas também está vendendo, que é essa questão do, acho que foi o Serasa, né, que, enfim, dados à torta e à direita também foram soltos. Então os nossos dados estão online, e esse é mais um atentado à democracia que as redes sociais também acabam participando. E agora que eu já falei das redes sociais, a gente não pode, é importante a gente falar isso, que a gente não pode tirar a responsabilidade dos veículos tradicionais dessa perda de credibilidade pelas quais eles passam. Porque foram décadas de confiança que esses veículos tiveram, de que eles eram uma verdadeira fonte da informação e tudo mais. Eu não sei até que ponto, e aí eu não trabalho diretamente em redação, para saber o quanto isso não gera uma acomodação, né, de saber que esse é o nosso trabalho, é a gente que faz isso, né? Ou muitas vezes uma confiança de que a fonte ela vai te passar a verdade, porque é importante para ela também passar a verdade. Ou uma diminuição nessas investigações mais rigorosas, pessoalmente falando, depois que surgiram as redes sociais. Mas a verdade é que as fontes, né, e os outros jogadores dessa partida também entenderam como esse jogo funciona, né? Como o jogo da comunicação funciona. E perceberam que é fácil, como é fácil fazer repercutir a informação que quiser, principalmente se você for alguém do alto escalão, alguém que representa uma coisa muito importante. O que você diz é relevante e acaba que aquela, por muito tempo, foi a única fonte de informação que se tinha. Escutou aqui uma pessoa confiante de um cargo alto falando e você repete.
Isso aconteceu na época da Lava Jato. Eu li uma entrevista na época de uma ex-assessora de imprensa da Operação Lava Jato lá em Curitiba, isso já tem um tempo, lá na época de Sérgio Moro ainda, e ela disse que a imprensa aceitava o que era repassado sem grandes questionamentos, então eles podiam falar qualquer coisa e a imprensa dava essa informação, sem investigar o que estava acontecendo por trás, sem investigar que poderia ter um outro interesse. Então, assim, há uma culpa da imprensa nessa sua deslegitimação, porque ela não fez o serviço completo por um tempo do que o jornalismo deveria fazer. Se por acomodação, se por interesses escusos, aí eu já não sou capaz de dizer. O Bolsonaro e o Trump, por exemplo, eles sabem que o que ele falar, agora o Trump já não é mais presidente, já não tá mais na rede, já não sabe de nada. Mas o Bolsonaro e o Trump também sempre soube que o que eles falam vira notícia. Trump era e o Bolsonaro é o presidente da República. Tudo que eles falam é importante e vai virar notícia. Um discurso deles é importante, é transmitido ao vivo. Então eles fazem uso disso, né? Esse jogo acontece. E eu tô usando, né, pra fazer esse vídeo, várias informações de estudos que eu tenho feito, mas tem uma cartilha da Unesco que é muito interessante sobre desinformação, que é uma base para esse vídeo. Eu vou colocar aqui na caixa de descrição para download. É uma cartilha bem legal, que é usada inclusive para professores, né, que queiram dar aulas sobre comunicação, sobre desinformação, seja em escolas, seja em faculdade, seja uma disciplina, seja um workshop. É muito interessante, ele tem esse direcionamento e muitos conhecimentos que são divididos ali. E a cartilha diz assim: a história também nos ensina que as forças por trás da desinformação não esperam necessariamente persuadir jornalistas ou audiências amplas sobre a verdade das falsas alegações. Porém, elas procuram contestar o status da informação verificável produzida por fabricantes profissionais de notícia. Então, não é necessariamente também só uma forma de falar um negócio, o jornalista reproduzir e daí você chegar num público mais amplo e persuadir essas pessoas. Não! É uma maneira de você falar uma besteira, isso se comprovar que foi uma besteira e você tirar a credibilidade do jornalista. Isso pode ser feito de maneira orquestrada, né? Então existe essa necessidade muito forte de contestar o jornalismo tradicional para que as pessoas procurem um outro caminho para se informar, que vai ser o seu site legal, vai ser a mensagem que você passa para o zap do tio Clayton. E aí outro trecho diz: quando o jornalismo se torna um vetor de desinformação, isso reduz ainda mais a confiança pública e produz a visão cínica de que não há distinção entre, de um lado, as narrativas dentro do jornalismo e do outro, as narrativas de desinformação. Passam a entender que tudo é uma coisa só. Hoje a maneira de fazer jornalismo mudou, né? O público precisa ver, precisa saber mais do que só a notícia em si. Muitas vezes a notícia em si a gente já sabe o básico porque a gente viu numa rede social, a gente, né, viu um vídeo do que aconteceu. O jornalista ele precisa ir além, precisa dar uma contextualização, precisa mostrar bastidores, mostrar detalhes, coisas que ele, enquanto jornalista, tem a obrigação de fazer e tem acesso a essas informações. Porque nós estamos todos conectados, a gente já tá sabendo detalhes, o mosquitinho da investigação, talvez da fofoca, mordeu todo mundo, né, daquela coisa de descobrir o que ninguém sabe, que é um artifício muito usado, inclusive, pelos grandes portais, youtubers e blogueiros de direita. Vou te contar o que ninguém está dizendo. O jornalista britânico Richard Sambrook chegou a dizer que as notícias de hoje ainda necessitam ser precisas e justas, mas ver como as notícias são produzidas, de onde vêm as informações e como elas funcionam é importante também para os leitores, ouvintes e espectadores. O surgimento de notícias é tão importante quanto a divulgação. A gente vive num mundo que é muito interativo, né? Então a gente tem necessidade de estar por dentro daquilo. Eu não quero só saber, eu quero saber como que você chegou nisso. Nessa nova era, o jornalismo ele tem grande importância, ele segue com grande importância, talvez ainda maior, mas com uma credibilidade muito abalada, então por isso diversas ações acabam precisando ser realizadas. Segundo o manual da Unesco, a gente pode citar dessas atitudes que precisam ser tomadas: verificar a precisão, evitar o sensacionalismo, ser cauteloso em relatar o impacto futuro e ser capaz de digerir e equilibrar diferentes visões ou resultados de especialistas credíveis. O que vocês acham da gente falar mais e mais desses temas aqui, falar sobre desinformação, fake news e como combater, o que a gente pode fazer, a importância do jornalismo tradicional, a importância de checar uma fonte, a importância, de repente, do gato não derrubar a luz, entendeu? Mais uma vez aqui, ó, acabou a pilha, eu juro que tava nova, mas deu algum ruim. Então vocês ouviram aqui o áudio inteiro, não foi do gravador, foi da câmera. Ok? Então beijos, tchau Sônia, com Deus, querido. O gato tá animadíssimo com a gravação hoje. Beijos até semana que vem, até a próxima, não sei quando vai ser.